Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, boa noite. Lília, meu amor, boa noite. Tá dando para me ver e me ouvir bem? Alice, boa noite. Tuzinho tá por aí. Boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa aula cheia de coisa para a gente fazer, para a gente aprender, para a gente trocar. Vamos lá, Sebastião tá entrando. Tudo certo. Vamos lá. É, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o assunto de onde a gente parou de fonologia na aula passada. Foi inclusive uma atividade de casa, que vocês estudassem o material que a gente começou a trabalhar aqui na quinta-feira, tá? Fonologia é o nome do assunto novo que a gente está estudando, que diz respeito ao som, aos fonemas, aos mínimos fonemas que nós temos na nossa língua, tá? Dentro desse bloco gramatical, a gente tem vários assuntos. Na aula passada, a gente viu letra e fonema, um pouquinho, hoje a gente vai aprofundar. A gente viu o alfabeto, né? A gente revisitou o alfabeto, lembrando que ele tem 26 letras, que todas as letrinhas têm um som, inclusive a letra H, e a letra H na palavra ela é muda, foi uma das coisas que a gente viu. Mas quando ela é muda quando está numa palavra, mas quando ela está no alfabeto, a gente reproduz o som, H, né? Então, a gente teve essa noção um pouco de como funciona as letras e os fonemas e como a gente consegue reconhecê-los. E vimos também um pouco de divisão silábica, porque para a gente entender esse assunto, esse bloco gramatical que a gente está estudando, a gente vai precisar desse conhecimento sobre como dividir as palavras em sílabas. E às vezes, em algumas palavras, vocês, de uma maneira geral, alunos, têm um pouco de dificuldade. Se separa alguns ditongos, se não separa, se pode existir, por exemplo, consoante na sílaba sem vogal. E aí a gente vai detalhar isso um pouquinho melhor hoje, tá? Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, gente. Primeiro, quero dizer para vocês que eu liberei o slide que a gente estava trabalhando na aula passada, que foi o PDF. Eu acho que vocês já acessaram. Hoje, eu vou preferir trabalhar com vocês pelo meu quadro branco, tá? Que é esse quadro aqui que eu estou compartilhando agora, porque a gente vai construindo o conhecimento juntos aqui. Eu vou poder fazer anotações melhor, e no PDF fica mais difícil de eu conseguir fazer essas anotações, porque tem muita coisa escrita já lá. E aqui não, é um quadro branco, tipo um quadro branco do professor na sala de aula, tá? Mas tudo que eu trabalhar aqui tem lá no PDF. Aqui só é mais um outro material, né, uma outra fonte de consulta que vocês vão ter. Eu vou liberar depois isso aí em imagem para vocês lá no Classroom, tá? Mas é a mesma coisa. Só acho que vai ficar mais fácil de vocês verem os exemplos, porque para aprender esse assunto é muito bom que a gente veja os exemplos. Então, hoje a gente vai começar estudando já mesmo, entrando já na parte de teoria de fonologia, tá? Bem, a gente viu na aula passada que nosso alfabeto tem 26 letras, pois é essa que vocês já estão cansados de saber, né? Dentre essas letras, a gente tem vogais e consoantes, vocês também já sabem disso. As vogais, A, I, O, U, o que sobra é consoante, de uma maneira geral, tá? Então, se nós temos 26 letras, 26 menos 5, sobra o quê? 21 consoantes, beleza? Isso é o alfabeto. Quando a gente está vendo lá o alfabeto, vamos supor que tenha um alfabeto escrito aqui, ó, A, B, as letras são as representações gráficas, né? Como eu estou mostrando aqui, gente, essa para vocês, ó, A, E, I, O, U, das vogais. Está escrito aí. Isso se chama letra, vocês também já sabem. Tá. Cada letra dessa tem um fonema, um som mínimo de reprodução dessa letra. Então, por exemplo, eu tenho a letra C. Olha o nome da letra, C. Quando eu junto com A, dá K na nossa língua. Quando eu junto P, que é uma letra, que é um som, com I, eu tenho pi, por exemplo. Quando eu junto N com O, eu tenho nó. E isso vocês já sabem. Eu só estou indo no detalhe para que vocês possam entender o que é que exatamente a gente está estudando. A letra é o que eu vejo escrito, cada letra. E o som é o som mínimo que sai de cada letrinha dessa. Quando eu vou juntando, eu vou formando sílabas.
E quando eu junto as sílabas, eu formo o quê? Palavras, tá? Então, estudar fonologia é estudar o som que é emitido dessas letras nas sílabas, nas palavras. É uma progressão. Beleza. Então, a gente tem as vogais e tem as consoantes. O que a gente começou estudando na aula passada, que vai ser um objeto de revisão para a gente agora, é como é que a gente encontra as letras e os fonemas das palavras. A gente até fez isso na aula passada em algumas palavrinhas. Só que eu quero dar dicas para vocês, gente, que são dicas primorosas, essenciais, para vocês não perderem muito tempo tentando achar os fonemas de cada palavra. Então, eu vou dar 3 dicas, prestem atenção, tá? Vamos lá. Deixa eu habilitar aqui meu lápis, só um minutinho. Aproveitar e apagar aqui. Certo. Então, vamos lá. A primeira coisa, se a palavra começar com a letra H, por exemplo, eu vou botar aqui a palavra hoje, que a gente viu na aula passada. Além de hoje, eu vou colocar também, hipopótamo. Hipopótamo. Certo? Essas 2 palavras que vocês estão vendo começam com a letra H. Ninguém aqui fala, nem nunca ouviu ninguém falar H hoje nem H hipopótamo. E não existe. Esse H, ele é simplesmente mudo. É como se ele não existisse. Ele só existe a letra. A gente está vendo a letra escrita. Mas o som não existe. Então, a primeira dica que eu quero dar é o seguinte. Toda vez que a gente estiver trabalhando esse assunto de letra e fonema, a primeira coisa que vocês têm que fazer é contar o número de letras. Letras é tudo que está escrito. Não importa se tem som ou não. Você vai contar o número de letras. Então, hoje tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 letras. Eu vou fazer a mesma coisa com hipopótamo. É só letra, é só contar o que você está vendo. E está escrito. Hipopótamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Letras é só o que está vendo. Não tem como você errar. A não ser que você erre na contagem. Tá? Que aí vai ser um erro por falta de atenção. Tá. Depois que você conta as letras, a primeira dica que eu estou dando é, se a palavra começar com H, você sempre vai diminuir por 1 essa quantidade de letras para achar o fonema. Ou seja, hoje tem 4 letras. 4 menos 1 do H dá quanto? 3. Então, tem 3 fonemas. Vamos para hipopótamo. Hipopótamo tem 10 letras. 10 menos 1 do H dá quanto? 9. Então, eu tenho 9 fonemas. Essa é a primeira dica que eu estou dando. Se a palavra começa com H, a contagem que você vai fazer de letras, para você achar o fonema, já vai ser menos 1. Porque o H não conta, não tem som. Ninguém fala H hoje, H hipopótamo. Então, essa é a primeira dica, tá? Fala, Sebastião. Tia, se o H nas palavras é mudo, então por que ele existe? A derivação e a composição da língua. Porque, na verdade, Sebastião, o H é mudo na nossa língua. Só que a nossa língua é uma das línguas ocidentais, existem outras. Então, outras ele é pronunciado, tá? E aí, inclusive com som de R, né? E aí ele existe na derivação da língua, na composição da língua. É um processo histórico. É uma regra. Tipo, se eu chego para tu, vai entender melhor agora. É uma regra que é arbitrária, sabe, Sebastião? Que não tem muito sentido mesmo. Se eu chego para tu e digo assim, ô Sebastião, por que o céu é azul? Por que a gente chama a cor do céu de azul e não de amarelo? Ou se eu pergunto assim, ô Sebastião, e é para os demais alunos, né? Eu pergunto para vocês assim, ô gente, por que isso aqui se chama mão e não língua? Isso aqui que eu estou mostrando. Se a gente for conversar sobre isso, sobre a origem das coisas, é complexo, né? É difícil, né? A gente saber a origem porque é um processo histórico, tá? Da língua. Mas seria simples nesse estudo que a gente está fazendo? Seria, se não existisse o H, porque o mesmo número de letras seria o mesmo número de fonemas, tá? Então, tem coisas que são, porque sempre foram, porque passou por esse processo histórico. Na nossa língua ocidental, né, que é uma das línguas ocidentais, o H existe em alguns lugares
com pronúncia e na nossa língua sem pronúncia, tá? Então, é isso. A primeira dica já foi, tá? A primeira dica foi, quando tiver H, eu vou diminuir menos um. Se ela eu diminuo de quê mesmo? Da quantidade de letras que vocês já contaram. Primeira dica. Segunda dica. Toda vez que a palavra tiver, que a palavra que você estiver contando tiver X, e esse X tiver som de KS, eu vou dar exemplo, calma, tá? Você vai aumentar mais um na quantidade de letras. Se ela diz aí exemplos de palavras que têm esse X com esse som: fixo, táxi. Eu vou dar o exemplo desses dois no primeiro momento, tá? Percebam que esse X não tem som de X. A gente não fala ficho, taxe, não tem som de X. O som é taquici, ó. Quissi. Eu estou forçando para que vocês ouçam, né? Porque a gente não fala forçando assim, a gente fala táxi, normal, né? Mas eu estou forçando a pronúncia para vocês identificarem melhor. Taquici, fixo, fixamente, tá? Então, todas as vezes que X tiver esse som, como é que eu vou saber? Pronunciando a palavra, né? Mentalmente. Toda vez que X tiver som de KS, aumenta um. Então, nessas duas palavras aqui que eu citei, essas duas palavras aqui, tem 4 letras, é só contar, gente. Só contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Porque letra é só contar. 4 mais 1 em cada uma, né? Porque fixo eu estou avaliando fixo. Então, fixo tem 4 letras e tem 5 fonemas, porque aumenta mais um. É uma regrinha. Regra é arbitrário. Alguém chega aqui, toda vez que a gente vai trabalhando gramática, eu vou falar sobre isso, tá, gente? É muito importante. Porque se vocês ficarem, mas por quê? Por que essa regra? Alguém chega aqui para jogar vôlei na escola e coloca a bola no pé? Por quê? É a regra do jogo. Não é assim? Você não chega e diz, mas por que a bola no pé e na mão? E por que a bola não é no pé e na mão? Alguém que chega para jogar futebol e pega a bola na mão e joga na outra pessoa assim, isso é futebol? Não. Tá? Gente, regra é arbitrário, é inventado, criado, existe um sistema de regras e a gente segue. Isso é muito importante, para que vocês não fiquem complicando o que é simples. Isso quando for gramática. Tá? Continuando, vamos lá. Preste atenção. Beleza. Então, toda vez que tiver X com som de KS, algumas gramáticas vão chamar de CS, é a mesma coisa. A gente vai aumentar mais um. Aumenta mais um, onde mesmo, tia Laís? Na quantidade de letra, que vai gerar a quantidade de fonema. Então, eu peguei 4 mais 1, aí vem o fonema, ó, é igual a 5 fonemas. Eu dei 2 dicas até então, são 3. Tá? E quando a palavra tiver dígrafo, a gente também vai diminuir. Feito a gente faz com H, a gente vai diminuir quando a palavra tiver dígrafo. Tia Laís, mas o que é dígrafo? Vamos ver agora, né? Vocês já podem ter estudado na escola, mas a gente vai revisitar esse assunto. Sebastião, a mão levantada, ainda dúvida? Sua câmera está indo e voltando. Tia, é porque a minha câmera tá travada. E não é por isso que eu pedi pra falar. Tia, nunca fale de arbitragem ou de árbitro. Porque no Brasil só tem árbitro roubão. Só tem o quê? Árbitro roubão. Eles roubaram na Copa. Roubaram, pagaram. Os caras pagaram pros árbitros. Aquele lance que bateu na mão do jogador, que era pra ter sido pênalti. Calma para a gente não sair do assunto, certo? O que é que significa arbitrário que eu falei? Não é do árbitro, não, tá? Arbitrário é algo que é imposto para ser feito assim, que tem que ser feito assim. É isso que significa a palavra arbitrário. Eu não estou falando do árbitro que vai ali observar o jogo e vai ditar como o jogo vai acontecer, não, tá bom? Cuidado com isso aí, mas eu entendi sua queixa com relação ao árbitro, tá? Vamos focar aqui, Sebastião, me ajuda aí, porque senão eu não chego lá. Vamos lá. Beleza, dei 2 dicas para vocês. Esse assunto que a gente está estudando é a contagem de letra e de fonema. A letra é muito simples, mas como a gente chega no número de fonema?
Aí eu dei com a letra H, iniciando vai ser -1. Tudo isso está aqui, tá, gente? E está lá no slide que eu preparei para vocês também, o PDF. Não se preocupem que depois vocês podem consultar. O mais importante agora é só entender, tá? O X com som de KS aumenta +1. E agora a gente vai para os dígrafos, que a gente vai diminuir, mas a gente precisa lembrar o que é dígrafo. Vamos lá, então. Dígrafo, deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Dígrafo é quando duas letras têm um só som. É isso que significa dígrafo. Vou repetir. Duas letrinhas vão estar lá juntas, mas delas só são emitidas um som. Não tem um som para cada, como seria no alfabeto. A, B, C. Não. As duas vão estar juntas e elas vão ter um só som. Por isso que a gente está estudando fonologia. Por isso que dígrafo está em fonologia. Porque a gente está estudando o som que é emitido. Nesse caso, são duas letras que só tem um. É 2-1 aqui. Tá? Aí vai fazendo sentido. Porque isso mesmo faz parte de fonologia, porque a gente está prestando atenção na parte gráfica do que está escrito na letra, mas também no som. Por isso que é fonologia. Bem, vamos lá. Vocês provavelmente conhecem e lembram, principalmente vendo agora, os dígrafos consonantais. RR, SS, LH, NH. As consonantes que ficam juntinhos do H, que o H vem depois delas, é um dígrafo. Vocês com certeza já viram isso na escola, tá? Então, percebam que quando a gente diz a palavra chama, esse CH aqui é como se fosse o som de X, é um só som. Porque H não tem som, gente, na palavra. Ele altera um pouquinho esse som aí, mas ele só tem um som, chama. Esse som, para as duas. É um só som. Um dígrafo é isso. Duas letras que têm o mesmo som. Milho, LH. Como eu disse, toda vez que o H vier depois de uma consoante, dígrafo. Não quando ele inicia a palavra, não. Quando ele inicia a palavra sozinho, é só porque ele é mudo mesmo. Mas quando ele está junto de uma consoante, dígrafo. Sempre que ela diz. Sempre. Na nossa língua, sim. Tá? Tem SS, RR, ninguém fala assim, sim. Você não diz os dois S, você só diz um. Sim, ó. Só um. Mas tem dois aí. Isso é dígrafo. Carro, ninguém diz carro, repetindo RR. É só um. Carro. R-O. Ó. Só um. Isso é dígrafo, tá? Uma coisa que vocês podem ter ficado em dúvida, esse é um assunto que vocês, pelo ano escolar, vocês já trabalharam, tá, gente? Na escola. Vocês podem até não lembrar muito bem, mas vocês já trabalharam. Ou estão trabalhando, né? Também tem essa possibilidade de vocês estarem vendo agora. Tia Laís, como é que eu sei que QU e GU é dígrafo? Ele sempre vai ser dígrafo, QU e GU? Vamos entender a lógica do que eu estou explicando. Vê como é fácil, gente. Presta atenção. Alguém fala essa palavrinha assim? Vou escrever a palavra aqui primeiro. Alguém fala essa palavra assim? Catro. O número 4, não. A pronúncia dessa palavra não é catro, é quatro. Olha o som do U, ó. Quatro. Se tem som U, não é dígrafo, gente. Aqui, ó, nesse QU, não tem dígrafo. Mesmo sendo QU. Porque vocês podem ver no livro da escola, podem ter estudado e achado que o QU sempre ia ser dígrafo. Não. Quando é o mesmo, tia Laís, que vai ser quando o U for mudo. Exemplo, na palavra queijo, a gente não fala coejo. A gente não tem o som do O, coejo. Não existe isso, é que. Cadê o U aí? Não tem som. Então, isso aqui é um dígrafo. Vou dar outro exemplo de outra palavra bem comum, que a gente usa no dia a dia. Vamos lá. Água. Ninguém aqui fala, mamãe, traz um copo de água para mim, por favor. Ninguém fala isso aqui. Com certeza absoluta. Nem a criancinha que está aprendendo a falar. Essa ainda pode ser que fale assim, né? Que é até bonitinha. Caga, caga. É até bonitinho quando a criancinha é pequenininha e fala assim, né? Mas só quando ela está aprendendo ainda. Todo mundo aqui fala, eu quero água. Ó, guá, guá. Eu estou forçando para vocês perceberem, tá, gente? Guá, guá. Não é H.
Então, se o U tem som, não é dígrafo, gente. Não tem dígrafo aí. Cuidado com isso. Tranquilo por enquanto? Lilian, tranquilo, tranquilo. Tudo certo? Vou progredir. Dígrafo, duas letras que têm o mesmo som. Mas, prestem atenção. Ô, tia Laís, a mesma coisa acontece com esse SC, né? Esse SC aqui, ó, de piscina, por exemplo, tá? Que tá aqui, piscina. Prestem atenção. Ele sempre vai ser dígrafo, esse SC, ou no S estiver junto do C? Não. Tia Laís, porque você tem que prestar atenção na pronúncia. A gente está estudando fonologia, no som. Não é certo dizer piscina. Esse S é mudo, por isso que é dígrafo em piscina. Olha, piscina. Não tem esse S no som. Aí, efeito Sebastião perguntou ainda há pouco, mas por que existe, então? Por que ele está aí? Porque tá. Para complicar a vida da gente. Ele está aí, mas ele não é pronunciado. A palavra também, ó, nascer. Não é certo dizer nascer. Esse S não existe no som, gente. Por isso que é dígrafo. É dígrafo. Se ela diz, mas vai ser sempre? Não. Me dá um exemplo de uma palavra bem comum que a gente fala aqui só. Vou dar agora. Escola. O certo não é cola. Mamãe, imagina, mamãe, papai, tchau, eu tô indo pra escola. É bem coisa de criancinha que tá aprendendo a falar mesmo, né? Não existe. É olha o S agora, o S tá e presente, ó. Olha o som. Escola. Isso aqui não é dígrafo. Não é? Não é porque é SC que é dígrafo e pronto, não. Para ser dígrafo, vou repetir. As duas letrinhas vão estar juntas, mas elas só têm um som. Alguma vai ser muda ali. No caso de piscina e nascer, o S é mudo. O certo é piscina, não é piscina, nascer. Descer, quando você diz vou descer para brincar, não é descer, é descer. Escreve com SC, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Descer. É como se esse S, gente, fosse mudo. É como não, perdão. Ele é mudo, ele só existe na grafia. Então, eu vou descer, é dígrafo. Tem um dígrafo aí. Esses dígrafos que eu falei para vocês agora, eles são os dígrafos consonantais, tá? E os vocálicos são os mais fáceis da vida, muito mais fáceis do que os consonantais. Porque só existe uma regra para você memorizar dos dígrafos vocálicos. É toda vogal, ou seja, A, E, I, O, U, acompanhada de M. Depois da vogal vem M ou N, fazendo esse som. E, I, O, Pronto, é um dígrafo. Toda vez que você estiver lendo uma palavra que tiver esse som, E, é um som nasal, que lá vai estar um A, um E, um O, um U, ou seja, uma vogal, e depois dela vai ter um M ou um N. Não é com tio, não. E a Laís, então, tinha lá uma vogal com tio. É dígrafo, é? Não. Para ser dígrafo tem que ter duas letras. Tio não é letra. O sinal tio não é letra. Então tem que ser uma vogal e depois dessa vogal vai ter um M ou um N. As duas, qualquer uma vai dar esse som. Em, um. Isso é dígrafo. E eu vou dar os exemplos agora para vocês verem, tá? Graças a Deus, Lia, aquela briga com vocês, que é para vocês aprenderem a falar bem direitinho. A palavra Gustavo não tem dígrafo. Perfeito, perfeito, é Alice. A Alice falou? Foi. Não tem dígrafo. Não tem nada. Não tem H, não tem dígrafo, não tem X com som de KS, né? Então, essa palavra, Gustavo, que tu desse o exemplo, Alice, a mesma quantidade de letra de fonema, porque eu não tenho nada para diminuir nem para aumentar. O meu nome, Laís, tem 4 letras e tem 4 fonemas, porque nem tem H, nem tem dígrafo, nem tem X com som de KS. É mais fácil, a coisa mais fácil do mundo de contar. Quantidade de letra e de fonema, tá? Fala, Christian. E eu só consegui chegar só agora, por conta que eu tava tentando entrar, só que a internet estava ruim. Sem problema. O mais importante é você estar aqui,
tá certo? Vai acompanhando que a gente está bem no assunto. Fala, Artuzinho. Eu sem querer botei esse negócio no chat, desculpa. É que eu tava no meu teclado, eu sem querer apertei o Enter. Não tem problema, não. Presta só atenção aqui, mas não tem problema, não. Sebastião perguntou, então, a palavra Horácio tem dígrafo, né? Ele perguntou, né? Uma dúvida. Não tem dígrafo, Sebastião. Tem um H que é mudo. Para ser dígrafo, o H tinha que estar junto de outra consoante. Vinha uma consoante e depois o H. Em Horácio, eu só tenho o H, que é mudo. Isso não é um dígrafo. Dígrafo, Sebastião, é quando duas letras, duas, não é só uma não, duas juntas, só tem um som. Que são esses exemplos que eu estou dando aqui, por enquanto, dos dígrafos consonantais. Tá? Então, tirando a dúvida que você me perguntou. Vamos lá. Continuando. Tia Laís, tu falasse aí dos dígrafos vocálicos, mas me diz aí exemplos, né, de palavras que tenham. Gente, tem várias aqui, né? Eu vou pegar algumas que estão aqui, que são palavras que a gente conhece muito. Ó. Tempo, em, dígrafo, ó, em. É vogal mais M, em. Olha o som, tem, em, dígrafo, tá? Ombro, é uma palavra também comum porque faz parte, né, do nosso corpo. Tá? Mundo. Hum. E Laís, vamos fazer a seguinte? Então, aplicando a regra que você estava falando antes, vocês podiam estar pensando, aplicando a regra, vamos contar quantas letras e fonemas tem essas palavras que tu colocasse aqui, ó, tempo. 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 letras. 5 porque tem um dígrafo em. Tem um dígrafo, eu não vou contar a quantidade de letras, não, vou contar de dígrafo. Tem um dígrafo só. 5 - 1, 4 fonemas. Ombro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Um dígrafo. 5 - 1, 4 também fonemas. Mundo, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras, menos um. Lembrando que esse menos um são dos dígrafos. 4 fonemas. Certo? Só que vão ter palavras, vou deixar já você falar, Cristian, tirar a dúvida aí, só um minutinho. Só que vão ter palavras, gente, que a gente vai ter mais coisa nessa palavra para identificar, para subtrair, para aumentar. Preste atenção. Eu vou pegar aqui a palavra hambúrguer. Alguém gosta de hambúrguer aqui? Acho que quase todo mundo, né? Quase todo mundo gosta. Essa palavra é maravilhosa para a gente analisar. Tia Laís, quando eu estiver fazendo alguma atividade de letra e fonema, qual é a primeira coisa que eu faço? Contar a quantidade de letras. Primeira coisa. Não importa o que é que ele quer saber. Primeiro você conta as letras. Então vamos lá, hambúrguer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem como errar, porque é só contar o que você está vendo. Aí depois eu vou analisar. Essa palavra começa com H, começa menos um. Porque o H não tem som. A gente não diz H hambúrguer. Não tem som, então já é menos um. Mas eu tenho um dígrafo vocálico, ó. Olha o som nasal. Mais M. E tem esse som, porque tem que ter esse som nasal. Menos um de novo, que é dígrafo. E eu tenho mais um dígrafo. GU. E ela, como é que eu sei que aí é dígrafo? Tu não dissesse que nem sempre ele é dígrafo? Mas alguém fala aqui hambúrguer? Não. Ninguém fala hambúrguer. Porque o U não tem som. A gente fala hambúrguer, ó. G, G-E. É como se o U não existisse aí, no som. Então, dígrafo, menos um. 10 menos 3, gente, porque, ó, 1, dá 3, né? 10 menos 3 dá quanto? 7. Eu tenho 7 fonemas nessa palavra. Vamos fazer só mais uma para vocês entenderem, uma coisa mais complexa. Eu vou pegar a palavra fixamente. Do tipo, João está me olhando fixamente, de maneira fixa, tá? Eu tenho essa palavra. Primeira coisa mesmo, tia Laís, que a gente faz é o quê? Contar o número de letras. Fixamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 letras. Massa. Vamos analisar essa palavra? A primeira coisa que eu tenho um X aqui. Eita, esse X, será que tem som de KS? Vamos ver a pronúncia. Fixa. A gente não diz fixamente, porque não existe. É fixa, então tem um som de KS. Teve, é mais um. Só que eu tenho um em aqui, ó, em, um é,
que é uma vogal, e depois tem um M, fazendo esse som nasalizado, ó. Menos um. Gente, mais um menos um se anula, né? Porque eu ia botar 9 mais um, 10 menos um, 9. Então, a mesma quantidade de letra aqui vai ser a de fonema, porque se anulou. Tinha um X com som de KS, eu aumentei um, mas eu diminuí também porque tinha um dígrafo nessa palavra. Tia Laís, e se a palavra não tem nada? Tipo o teu nome, Laís. Tipo a palavra escola. Se a palavra não tem nada, não tem H, não tem dígrafo, com a mesma quantidade de fonema. Igualzinho, não tem o que fazer. Laís tem 4 letras e tem 4 fonemas. Escola tem 6 letras e tem 6 fonemas, porque eu não tenho o que diminuir. Já está tudo certinho, não tenho o que diminuir e aumentar. É assim que a gente conta letras e fonemas. Então, as dicas que eu dei para achar o número de fonema, porque letra é só contar. A dica que eu dei para vocês acharem o número de fonema foi a palavra começar com H menos um. São poucas as palavras que começam com H, tá? Mas aquelas que começarem já é menos um do H. As palavras que tiverem dígrafo, você vai diminuir a quantidade de dígrafo que tem ali. Então, a palavra tem 11 letras, tem 3 dígrafos, você vai diminuir menos 3. E se a palavra tiver X com som de KS, você aumenta um fonema. Bota mais um na quantidade de letras. Tudo é a partir da quantidade de letras. Certo? Fala, Christian. Ô, tia, então, os dígrafos vocálicos são esses on, em, que são uma É, vogal com N ou M, isso. e, e os dígrafos consonantais são duas consoantes mais a vogal. Não. Os dígrafos consonantais são aqueles que não são os vocálicos. E o que significa dígrafo, Christian? 2 letras, não pode ser do jeito que você disse, porque do jeito que você disse dá 3 letras. 2 consoantes mais uma vogal são 3 letras. Só são 2 letras, Christian, independente do que é. Se é vocálico ou é consonantal. São 2 letrinhas que têm o mesmo som. Os exemplos dos consonantais, ó, estão aqui, ó. CH, tá tudo grifadinho, ó. CH, LH, NH, SS, RR, QU, GU, SC, S cedilha, XC. Todos esses, Cristian, têm 2 letras só. Aqui, E, I, São tudo 2 letras. Com N agora. I, São tudo 2 letras. Tá? Os vocálicos, Christian, para você não se confundir, fica mais fácil. Os vocálicos, eles começam com a vogal. A, E, I, O, U. Quando tem esse som, A, I, O, U, começa com vogal. Aí são vocálicos. Esses daqui todos, ó, Christian, começa com consoante. Todos esses aqui que eu estou passando atrás. Fica mais fácil de entender assim. Mas os dois são 2 letras que têm o mesmo som. Certo? Fala, Artuzinho. Ô, tia, por que, tipo, porque em algumas palavras não se remove o número de letras? Porque em tempo tinha 5 letras, aí tinha um fonema, mas ficou 4. E Laís, 4 letras e 4 fonemas. Não tirou as letras, o número de letras. Por que não tirou? Porque não tem dígrafo, não tem nada. Em tempo eu não tenho dígrafo. Então, em tempo eu tenho 5 letras, Arthur. Aí, 5 letras, perdão. Tempo eu tenho 5 letras, exatamente. Tempo eu tenho 5 letras, tá? Só que eu tenho dígrafo. E a regra é o quê? Toda vez que eu tenho pelo menos um dígrafo na palavra, eu tenho que diminuir. Eu pego o número de letras que são 5 e diminuo. Laís, eu não tenho dígrafo nenhum. Eu não tenho H na palavra Laís. Eu não tenho X com som de KS na palavra Laís. Então, a mesma quantidade de letra de Laís é a de fonema, porque eu nem vou diminuir nem aumentar nada. Tu entendesse agora, eu explicando novamente? Entendeu? Entendeu? Beleza. Vocês vão praticar e a gente vai corrigir também, isso vai ajudar, tá, gente? Bem, o resumo é isso. Para eu achar o número de fonema, eu pego o H e diminuo,
certo? Pego os dígrafos e diminuo. E se tiver X com som de KS, eu aumento. Um só, mais um. Aumento mais um, tá? Bem, então, a gente estudou agora dígrafo e reforçou como é que a gente acha a quantidade de letra e fonema. Mas calma. Todo o assunto que a gente vai estudar aqui, gente, todo o assunto que a gente vai estudar aqui, de fonologia, vai depender da gente separar corretamente as palavras ou não. Como é que a gente separa minimamente essas palavras? Em sílabas. Sílaba é a unidade mínima da palavra. Só que tem algumas palavrinhas, eu sei que de uma maneira geral vocês sabem separar as palavras em sílabas, tá? Só que tem algumas palavrinhas que geram um pouquinho de dúvida, que você faz, meu Deus, isso aqui fica junto ou não fica? É assim ou não é? Fica nessa sílaba ou fica na outra, né? Gente, só um minutinho, só um minutinho. Eu vou precisar interromper 2 minutinhos aqui para eu atender uma coisa urgente, só um minuto. Voltei. Tá todo mundo me vendo e me ouvindo? Tudo certo? Voltei. Deixa eu só passar aqui e vamos continuar, tá? Aí eu estava dizendo para vocês que tem algumas palavrinhas que geram essa dúvida, né? Se Laís, isso aqui fica junto ou não fica? A primeira dica que eu quero dar para vocês em divisão silábica é: não existe sílaba sem vogal. Vou repetir. Nossa língua não existe nenhuma sílabazinha, né? Muito menos, né? Porque a palavra é feita de sílaba. Não existe sílaba que não tenha vogal. Se Laís, mas quando eu dividi essa palavra aqui, teve uma sílaba que ficou sem vogal. Você está dividindo errado em sílabas. Tem alguma coisa errada. Porque a vogal é a parte mais importante da nossa sílaba e da nossa língua, né? Não existe palavra na nossa língua sem vogal, gente. Vê que coisa linda. O A, o E, o I, o O e o U são extremamente importantes. Mais importantes do que as consoantes. Porque não existe sílaba sem elas. E vão existir sílabas que são só com elas. A gente vai ver tudo isso aqui nos exemplos e vocês vão dizer, poxa, é mesmo, nunca tinha parado para pensar nisso. Então, é como se as vogais, o A, E, I, O, U, fosse a base da nossa língua, tá? Vamos lá, são as letras puras. Vamos lá para os exemplos, para ficar mais fácil. E Laís, eu tenho essa palavra aqui, ó, digno, por exemplo, a pessoa que é digna, tá? Essa palavra digno se escreve assim, gente, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu ampliar para vocês verem melhor. Só um momento. Pronto. Essa palavra digno, ela se escreve assim, ó, D-I-G-N-O. E muitos alunos, quando vão separar essa palavra, pensam na possibilidade dela ser separada assim, ó, aí, gui, que é o G sozinho, nó, não pode. E por que não pode ter Laís? Porque não existe sílaba sem vogal. Mas nesse caso aí que ela vê, existe um som aí, gui, que tem um izinho, né, escrito na palavra, só que não tem. Na grafia ela não tem. Então, quando isso acontecer, essa consoante que está sozinha, mas tem um som de acompanhado de vogal, ela tem que ficar na sílaba anterior. Então, teria que ser digno. Para mais simples, que está tá mais no nosso dia a dia, a palavra ritmo. O ritmo de tal dança. Ritmo se escreve assim, gente. R-I-T-M-O. Esse T é como se fosse um T mudo. Ô, tia Laís, mas todo mundo fala ritmo. É verdade. Parece que tem um sonzinho do I. Tem um sonzinho do I, mas não existe na escrita. Como é que eu separo essa palavra, tia Laís? Pode ser assim, aí o T sozinho, ti, mo. Não pode, agora vocês já sabem.
Porque o T não pode ficar sozinho na sílaba. Nenhuma consoante. Se ela diz, o que é que eu faço com esse T? Eu boto para antes ou boto para depois? Você sempre, isso é uma regra, gente, vai colocar na sílaba anterior, nunca no posterior. Então fica ritmo. Eu coloquei outra palavra aqui, para vocês verem comigo, tá? Tem a palavra pneu também. Pneu é uma casca de banana, gente, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu já vi tanto aluno errar a divisão dessa palavra. Do que pensam que ela se separa. Aí separam assim, ó, pi, porque olha o sonzinho, i, pneu. Pode, gente, isso? Não, porque não existe sílaba sem vogal. Isso aqui não existe, tá? Ô, tia Laís, mas tem um sonzinho de i, ó, pi. Tem, mas não tem a vogal. Então não pode. Por isso que essa palavra não se separa. Porque o P não pode ficar sozinho, que tem um som, ó, pi, não pode ficar só. Ele tem que ficar junto. É um monossílabo isso aí. Não se separa, tá? Eu disse que eu ia pegar uma outra palavra, não foi? Que está aqui em cima, ó. Essa palavra aqui, tungstênio, tá? Tungstênio, ela significa, é um elemento químico que está presente nas lâmpadas, na nossa luz artificial, nas lâmpadas que a gente acende em casa, né? Do banheiro, da sala. Isso é um elemento químico presente, é uma substância presente nas lâmpadas. É isso que significa tungstênio, tá? Se ela diz que palavra estranha, né? Mas deixa eu tentar separar pelo que eu falo, ó. Tungstênio. Tá errado. Por quê? Porque o GS não pode ficar sozinho, são duas consoantes. Não existe sílaba na nossa língua sem vogal. O que eu faço, tia Laís, com isso aqui? Que não tem vogal, né? Tem um som, mas não tem vogal. Vai ficar na sílaba anterior. Então, eu separo assim, ó, do jeito que está aqui em cima. Ó. Tungis, tem, nho. E aí, gente, tá dando para entender a regrinha? Tá tranquilo para entender? Que, Laís, é muita coisa, é muito detalhezinho, né? É, por isso que vocês vão fazer um monte de atividade já vou começar a liberar as atividades, tá? Vocês vão fazer atividade, a gente vai corrigir, vocês vão levar a atividade para casa, então fiquem tranquilos, vocês vão exercitando, vão errando, vão consultando, aí eu me lembrei que a Laís falou, e assim vai, tá, gente? Regra gramatical tende a ser um pouquinho mais, demanda mais um pouquinho mesmo, tá? Isso, Sebastião, tinha separado certinho, tô vendo agora. Beleza. Isso. E pensando, não existe palavra só com consoante, mas existe só com vogal. Exatamente, Lilian. Estou gostando muito dos seus comentários hoje. Exatamente. Existe palavra que é só vogal, mas não existe palavra só consoante. É bem louco a gente pensar isso, né, gente? Bem louco. Hum... Rafa, tu colocasse uma interrogação e colocasse a tá. Aí eu não entendi. Puder explicar se é alguma coisa, se é alguma dúvida, tá? Bem, então essa é a primeira regra, né? Deixa eu dizer outras palavrinhas que geram dúvidas para vocês. Quando chega nessa palavra aqui, Maria, tem gente que não sabe se separa assim, ó. Vê se não já aconteceu com vocês em algum momento. Ou se vocês não têm essa dúvida até agora. Tem gente que não sabe se separa assim, ó. Maria ou Maria. Isso acontece com muita gente. Que ela em geografia é como? É assim? Geografia é geografia. Tem muita gente que quando vai separar fica, ai meu Deus, professora, pia. Tem gente que faz, pia é tão pequenininho, sei lá, e separa não, né? Separa. É, pi, a. E tem gente que pensa que é um monossílabo. Sei lá, isso, beleza. Eu entendi aí que tu mostrasse que tu não dissesse qual era o certo, mas como é que eu vou saber qual é o certo? Por essa dica que eu vou dar agora. Presta atenção, gente. Dica para não errar mais divisão silábica, tá? Especialmente no finalzinho dessas palavras, que é quando vocês não sabem se ela fica junta, essas vogais ficam juntas ou separadas, a dica que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: se o i ou o u, essas duas vogais, o i ou o u, vierem antes, essas vogais vão ficar separadas.
Se o I ou o U vierem depois, vai ficar junto. Elaís, mostra aí na prática para mim, porque senão eu vou ficar doido. Calma. Pia, o I vem antes do A. Fica separado. Mesma coisa se fosse o U aqui no I. Toda vez que antes vier I ou U, nesses encontros vocálicos, né, entre vogais, eles vão ficar separados, se eles vierem antes. E se eles vierem depois, ficam juntos. Por isso que geografia, o certo é assim, ó, e não assim. Porque o I veio antes, ó, gente, aí ele fica sozinho. Se ele vier depois, ele vai ficar junto. Maria, o I veio antes, ó. Por isso que está separado. Esse é o certo. E esse aqui é o errado. Pia se separa por quê? Porque o I veio antes. Ó, antes de quê? Da outra vogal, ó. Deixa eu circular aqui para vocês verem. Antes da outra vogal. Que lá me mostra aí quando ele vem depois. Mostra. Aí. O I vem depois, ó, do A. Não se separa. Essa palavra é uma monossílaba, ela não se separa. Porque o I veio depois. Então, não tá certo botar pá, I. Fala, Alice. Na minha escola, eu aprendi que quando o ditongo é decrescente, se separa de duas formas. Vamos chegar lá. Tem isso na palavra história. História você pode separar de duas formas. Principalmente quando a palavra é acentuada, é uma paroxítona acentuada, Alice. A gente vai chegar lá na parte de acentuação para não confundir teus colegas, mas está certo. Essa informação que você já domina está certo, tá bom? Só que eu vou chegar lá ainda. Você já sabe, mas seus colegas ainda estão no processo, só para não confundir mesmo. Mas está certo. Perfeito. Tá, vamos lá. Então, pai não se separa, vocês agora já sabem por quê. Para ficar mais fácil. O I vem depois. Na palavra algo de pau, de madeira, tá? O U vem depois. Então não se separa, fica junto. É um monossílabo também. Não existe pá, U, tá? Na palavra sai, quando eu digo assim, sai, não se separa. Não é sair, não, é sai. Sem acento. Não se separa, porque o I vem depois, ó. Ó o I aqui. Ó o U aqui, então depois. Não se separa. Na palavra vai, o I veio depois. Não se separa, não é vai. Ô, tia Laís, mas e se esse U e esse I depois estiver acentuado? Eles estão depois, mas eles estão acentuados, aí eles são fortes, aí se separa. Dá um exemplo aí, tia Laís, para eu ver como é nessa mesma regrinha, baú. Baú eu tenho que separar, porque o U está depois, o U é a segunda vogal, mas ele está acentuado. Então, a divisão é ba, U. Eu vou colocar essa palavra aqui como pais, nossos pais, ó, pai e mãe, são os nossos pais. Mas se eu botar essa palavra aqui agora como país, aí eu tenho que separar, gente. País é o lugar onde a gente vive, né? Diz respeito ao território, ao espaço, não é país dos nossos pais. País. O I está acentuado, mesmo estando depois na palavra, aí ele vai ter que separar. Essas regrinhas que eu estou dando, gente, são as regrinhas que normalmente vocês têm dúvida na hora de fazer a divisão silábica. Outra regra fácil demais, fácil. Essa não tem nem como esquecer. Todas as letras iguais se separam. RR, SS, SC cedilha ou SC quando for dígrafo, sempre se separa. O. Eita, eu botei 3 S aqui, sem querer. Ó, o. Se ela dá exemplo com esse e o aí, que eu não lembro de palavras que tenha e o, não. Voo, de voar. O passarinho fez um voo, é assim que se escreve. Você é obrigado a separar. Porque tem gente que pensa, é tão pequenininha, só tem 3 letras essa palavra, deve ser um monossílabo. Não, porque a regra diz, letras iguais ficam separadas. Então, o certo é vou, ó. A palavra leem, os meninos leem, se separa, porque é. 2 letras iguais, então fica lê, em. A palavra carro, o RR se separa, então fica carro. A palavra carrossel, o RR se separa quanto o SS, então fica carrossel. Letras iguais, cada uma no seu lugar.
Essas regrinhas que eu estou dando, elas são essenciais, tá, gente? Vocês vão aprender a separar as sílabas fazendo. Tem palavras que não tem nada disso. Então, a palavra escola, ninguém tem dúvida de separar a escola. Escola. Ninguém tem dúvida de separar cabelo. Cabelo. Nada dessas regrinhas que eu estou explicando. Então, as palavras mais comuns, que não tem dígrafo, que não tem palavra repetida, que não tem ditongos ou hiatos, fica fácil de separar. O problema é quando tem. Por isso que eu estou dando essas dicas, tá? Fala, Sebastião. Tia, tive uma atividade um dia desses que foi assim. Tipo, eu errei uma palavrinha dessas. Por conta dessas Só não regrinhas, né, lembro Sebastião? qual. Foi. Deixa eu te colocar uma que tu me mandasse agora. A palavra saída, Sebastião. Vou escrever ela sem dividir, tá? Presta atenção aqui, que foi que tu me mandasse no bate-papo ainda há pouco. A palavra saída. Tá demorando aqui a escrever, peraí. Minha gente já tá um garrancho, né? Vocês não devem estar entendendo nada. Deixa eu apagar aqui para vocês não ficarem doidos. Senão daqui a pouco vocês não sabem nem o exemplo que eu estou dando direito, porque tem tanta palavra. Vamos lá, vou pegar uma palavra que Sebastião me mandou aqui, gente, no bate-papo, que é saída. Olha como saída se escreve, Sebastião. Saída, o I tinha tudo para ficar junto do A. Por quê? Porque eu disse para vocês na regrinha, Sebastião, que quando o I vem depois de outra vogal, ele fica junto. Só que, Sebastião, o I está acentuado. Foi o que eu expliquei com baú. Então, como é que eu separo saída, Sebastião? Porque ele é acentuado. Dá. Vamos imaginar, Sebastião, que o I não é acentuado, que não é o caso, que essa palavra tem acento. Mas vamos supor que essa palavra se escrevesse assim, ó. Saída, que se pronunciasse assim, saída. A divisão silábica dessa palavra, Sebastião, seria saída. Mas isso não existe, tá? É só para você entender. O I aqui está depois de uma vogal. Então, ele tem a tendência a ficar junto com a vogal anterior. Mas nesse caso de saída, não pode. É a mesma coisa de baú. Baú tem acento, não existe baú sem acento. Essa palavra tinha tudo para o U ficar junto do A. Por que não fica? Porque tem um acento. Então fica baú, certo? Fala, Christian. Ô, tia, eu tô com o microfone desligado. Não, eu tô com a minha câmera desligada por conta da internet. Tá bom. Sem problema. Quando faz essas coisas assim, Christian, pode falar pelo bate-papo, para ser mais rápido, tá bom? Aí você fala, tia Laís, entrei atrasado, tal, para não parar a aula só para isso. Tentem levantar a mãozinha, gente, quando for dúvida sobre o assunto, principalmente quando a gente vai trabalhando um assunto específico, tá bom? Bem, gente, por enquanto, eu quero parar aqui. A primeira atividade que eu vou liberar para vocês agora é de divisão silábica, certo? Vou liberar, lembrem de colocar nome e sobrenome e prestem atenção. Vocês têm um tempo aí para fazer do Word Wall, né, como vocês já sabem, mas não respondam de qualquer jeito, não, façam com calma, certo? A gente vai fazer uma atividade de divisão silábica, aí eu vou comentar. Depois a gente vai fazer uma atividade de dígrafos, que são as duas letrinhas com o mesmo som, e depois de letra e fonema. E vocês vão levar algumas atividades para casa, beleza? William, Essa atividade, ela vai ser fechada ou vai ser aberta? ela vai ser o quê? Fechada ou aberta? O questionário que vocês fazem no Word Wall é sempre fechado, tá? É só Então, marcar as você vai botar as alternativas. alternativas que podem ser separação para a gente botar, certo? Você vai ver no jogo quando você abrir, mas é fechado. Vai ter uma opção para você marcar corretamente. Você vai ler o enunciado e vai marcar a opção que está sendo pedida lá. Bom? Vamos lá. Link liberado, podem começar. Quando vocês forem terminando, gente, não é para levantar a mãozinha nem nada. Só vem aqui no bate-papo que ela exterminei e aguarda. Tá bom? Só isso. Eu acho que aqui vou ver o tempo da atividade e vou marcar o cronômetro. Podem começar. Podemos retomar, gente? Todos terminaram? Acho que sim, né? Fala, Lilian. Ô, tia, ó, eu ia conseguir fazer o negócio todo certo. Só que quando foi na vez da nona, eu tava com aquela setinha, sabe, que você usa pra clicar?
em cima da palavra polissílaba, eu acho. E aí, quando apareceu, eu bati no negócio do teclado que faz você clicar. E aí, foi na resposta errada. Não tem problema. Para mim, você só errou essa. Foi, por É causa como se disso. você tivesse acertado. O que importa aqui, Alice? Alice, eu fiquei com o nome de Alice na cabeça. O que importa aqui, Lilian, é o que você sabe. Que é o mais, como eu digo sempre, sabe? O que mais importa é isso. Acontece, tem que ter só cuidado para não bater de outras vezes, mas acontece. Então, o mais importante é como se para você o resultado fosse 10 de 10, tá bom? Então, fica Tá. tranquila com relação a isso. Fala, Christian. Tia, eu tenho dúvida, sabe em qual? A que Hum, eu tenho mais dúvida foi a 8. vamos tirá-la agora. Vou lhe ajudar agora, só um minutinho. Se você depois não entender, você me pergunta novamente, tá certo? Vamos lá. Tem 13 respostas aqui, gente, porque eu passei essa atividade para casa na turma da tarde. Então, alguns alunos já fizeram, tá bom? Por isso que vocês estão vendo um monte de nome aqui, certo? A Alice ficou em primeiro lugar, por enquanto. Nem todo mundo da outra turma fez, mas por enquanto ela está liderando. Lara ficou em segundo e Bernardo ficou em terceiro. Lembrando que tem nomes de alunos aqui que são da tarde, tá? Então, esse ficou o pódio da isolada 1 e da isolada 2. Só para vocês terem uma ideia, e aí vocês conseguem ver a pontuação de vocês. Importa para mim o que vocês têm dúvida. E Christian falou logo do oitavo, né? E o oitavo é muito importante que a gente fale, porque é uma regrinha que a gente acabou de trabalhar. Então, preste atenção, preste atenção. Ele pede para que a gente ache nessa alternativa aí, nessa questão, uma palavra que só tenha uma sílaba, porque monossílabo é uma, tá? Se separa, ó, atrás, tem duas. Atrás, são duas. Então, não é a letra A, beleza? O que se separa? Além. Lembrem que não existe sílaba sem vogal, mas existe sílaba que só tem vogal. Ó. É uma sílaba. Além. Atrás. Tem duas sílabas. Então, pode ser nem a letra A nem a letra B. Se ela diz, mas a minha dúvida foi justamente essa: boi e rio. Qual foi a dica que eu dei agora? Que Christian ainda não internalizou. A dica que eu dei, Christian, eu estou falando o seu nome porque é a sua dúvida, é para ficar bem claro para você mesmo, é que quando o U vem depois da vogal, ele fica junto. O U em boi vem depois de O, que é uma vogal. Então tem que ficar junto. Por isso que é uma sílaba só, não pode ser boi. Porque mesmo que ela qual é a dica? Vou repetir, tá, Christian? A dica. O I, que poderia ser a letrinha U também, ela fica depois de uma outra vogal, aí fica junto. Ela só não vai ficar se ela tiver acentuada, mas se ela não tiver, que é o caso de boi, não tem acento. O I está depois de uma outra vogal, fica junto. O rio, Christian, esse I está antes. Foi a dica que eu dei, não foi? O I está antes. Se está antes, ele se separa. Quando ele está depois, fica junto. Quando ele está antes, se separa. Então, rio se separa. Ri, ó. É de sílaba, são duas sílabas. Ri, ó. Boi se separa? Não. Tem tudo a ver com a regrinha que eu mostrei para vocês agora. Por isso que eu trabalhei o assunto e liberei a atividade. Fala, Sebastião. Tia, eu fiz duas vezes, porque a primeira eu nem cliquei, o negócio já começou a responder. Hã? Eu nem cliquei. Eu tava ali escolhendo, eu ia escolher. Aí foi lá, eu nem cliquei, eu passei por uma, aí quando eu fui clicar na que eu ia botar, realmente foi na outra. Estranho. Quando acontecer isso, você já fecha direto. Porque já chega para mim que você tentou fazer a atividade, mas não fez. O que não pode é dar errado do começo ao fim e o aluno deixar e depois fazer de novo. Tá bom? Mas aí você já Tá. sabe para a próxima vez. O mais importa é você fazer e tirar dúvida. É o que você sabe aqui, que todo mundo já sabe que é o que importa para mim. Tá? Ó, essa questão aqui foi uma das questões que vocês mais erraram. Essa oitava que Christian perguntou. Mas olha, Maria, gente, a gente acabou de fazer a divisão silábica de Maria. 8 pessoas erraram. A gente Maria. Por que se separa o I e o A? Porque o I vem
antes. Olha a regrinha que eu estou dando, é a mesma do que eu expliquei lá em cima no oitavo. Não é Marai, não. Se fosse Marai, ficava junto, ó, Marai. O I vem depois, ó, Rai. Mas não é Marai, é Maria. Então é Maria. Se ela existe antes e depois que tu tá falando, é tanto o quê? Vou repetir. É antes ou depois de uma outra vogal. Quando o I ou o U vierem depois de uma outra vogal, qualquer que seja, vogal, né? Consoante. Quando eles vierem depois, eles vão ficar juntos. Se ela ir junto, é uma consoante. O I e o U vem antes dessa vogal aqui. Ele vai ficar aqui com a consoante e essa vogal vai vir para cá. É uma regrinha que ajuda muito vocês a evitar esse tipo de erro. E voo também não justifica erro, né? Letras iguais se separam. Vou, ó. Foram as questões que vocês mais erraram. Tem alguma dúvida, gente, ainda em alguma outra palavra aqui, fora essas que eu expliquei, que é a que apresenta mais erro? Vocês têm alguma dúvida aqui ainda? Não, né? Ninguém falou nada, então tudo certo. Vamos para a próxima atividade. Próxima atividade de dígrafos. Vou relembrar. Dígrafos é quando duas letras têm o mesmo som. Os dígrafos vocálicos são os mais simples, que são e, in, um. Um é formado por uma vogal, ó. An é A mais M ou N. E mais M ou N. I mais M ou N. Que tem esse som, gente, nasal. Isso são os dígrafos vocálicos. O resto, que tem duas letras que só tem um som, são os dígrafos consonantais. CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, QU, GU. Lembrando que QU e GU só são dígrafos se o U não tiver pronúncia. Se ele tiver pronúncia, não é dígrafo. A exemplo, a palavra quatro, não é quatro, é quatro. Não é água, é água. Então, isso não é dígrafo. Só vai ser dígrafo quando esse U for mudo. Tá? Isso é só recapitulando. Liberando aqui o link e vamos lá. Liberado. Quando vocês forem terminando, avisem. Aqui no bate-papo. Vamos voltar, gente. Vamos voltar. Todos terminaram, apareceu aqui para mim. Fala, Lilian. Alice, pode ir, viu? Não sei se você viu, mas certo. Não estou te ouvindo. Tu não aceitasse, Lilian, o som. Saiu de novo. Vou pedir de novo agora. É porque, em vez de eu aceitar, é que assim, eu clicava em ligar. Aí quando eu clicava, acabava desligando, porque eu aceitava aqui e desligava lá. Aí Mas tava qual é a ligado. sua dúvida, meu amor? Eu tenho duas coisas para te falar. A primeira para falar e a segunda é uma pergunta. A primeira é que aconteceu de novo aquele negócio de clicar errado, mas não foi nem de clicar. Foi que nem aconteceu com o Sebastião. Eu tava arrastando pra resposta certa e tava indo do nada. Tá, E mas você sabe. a Diga. segunda pergunta é porque assim, antes, quando a gente fazia os negócios o jogo do UOL, sempre aparecia o nome da gente, da I2. Agora tá aparecendo da I1. Aí eu queria saber se antes a I1 não fazia a mesma tarefa que a gente. Fazia, meu amor, é porque às vezes eu vou fazer resultados separados e às vezes eu vou fazer assim, para ver como é que está o rendimento da turma toda, das duas turmas, tá? Aí essa decisão sou eu mesmo. Quando aparecer I1 e I2, vocês vão fazer no mesmo arquivo, mas elas fazem as mesmas atividades, só que às vezes eu É libero porque só para I1 e só para I2. eu errei bastante, né, por causa desse negócio do bug. Aí tava com tanta gente que eu nem consegui ver meu nome na tabela. Mas você vai conseguir ver depois lá no Classroom, que fica lá o link do resultado, tá? Fala, Christian. Putz, tia, sabe o que aconteceu? Eu tava na 13ª, aí eu vi ali a resposta, eu acho que era NH. Aí quando eu fui lá marcar felizão o NH, eu
Eu vi ali. NH. Não, pera. Eu marquei LH sem querer. Então, foi falta de atenção. Entendi, um erro, falta de atenção. Acontece, mas é um erro que mostra para a gente o que é que a gente precisa melhorar. A atenção, tá? Mas foi bom você ter compartilhado, Christian. Gente, a gente tem menos de 15 minutos de aula, né? Que a nossa aula vai até 8h30, a gente está se encaminhando já para o final. Como a atividade é extensa, eu vou primeiro mostrar para vocês o pódio, tá? Alice fechou, Nicolas fechou, tá? Então, a gente tem o primeiro e segundo lugar. E Mari, que é da turma da I1, fez 21 de 22, né? Algumas pessoas aqui ó, só erraram uma, outras erraram duas. Aqui aparece o nome de todo mundo, tá, gente? Vocês conseguem ver aí agora o nome de vocês e o link que eu vou liberar vai ficar com o nome de todo mundo, então vocês vão conseguir ver exatamente o que foi e tal. Essa atividade aqui a gente vai corrigir na aula que vem, porque ela é bem extensa e vocês precisam fazer a interpretação de texto do dia. Toda aula vai ter interpretação de texto, que é o que mais cai na prova. As provas que vocês vão fazer aqui é basicamente interpretação de texto, porque no concurso é assim. Às vezes cai uma questão ou outra de gramática, por isso que vocês têm que saber. A gente estuda tudo, porque pode cair uma questão de gramática, mas interpretação de texto é certo. É quase 100% da prova, 90% da prova. Então, como a gente está com pouco tempo e eu preciso aplicar a interpretação de texto do dia, eu vou liberar esse resultado. Vocês já sabem que para casa vai analisar esse material, fora as atividades que vão para casa, vai ver. Você vai ver, meu Deus, o que foi que eu errei por falta de atenção? Deixa eu entender isso aqui. Eu marquei isso, entendi, porque tá? Então, vocês vão fazer essa parte e aí, na próxima aula, eu só tiro as dúvidas e a gente avança mais um pouquinho nesse assunto. A gente vai estudar na próxima aula encontro vocálico, encontro consonantal, não é dígrafo, é encontro consonantal, encontro vocálico, para a gente finalizar esse assunto de fonologia, tá? Então, eu vou liberar o link, como eu disse, a gente não vai tirar as dúvidas agora, por conta do tempo, e eu vou liberar a interpretação de texto do dia. Gente, está muito simples, aproveitem para fechar. Está simples de verdade. A gente já teve 2 ou foram 3 alunos da turma passada, da turma da tarde, que já fecharam, tá? Então, a interpretação simples de 6 questões só, com textos curtos. Aproveitem para exercitar leitura, atenção, não errem por falta de atenção, certo? Vou liberar o link agora para vocês e caprichem. Enquanto isso, eu vou liberando os outros links lá no Class, dos resultados e tal. Vamos lá, link liberado em 3, 2, 1. Foi, podem começar. Olha o tempo, tá? Lília, meu amor, fala comigo aqui pelo bate-papo para não atrapalhar por conta da hora, tá? Que eles já vão começar, 10 minutinhos. Gente, eu sei que vocês estão fazendo uma atividade, mas foi bem importante isso que Lilian colocou aqui. A gente já comentou o livro O Menino que Tinha Medo de Errar, tá, Lilian? Na aula passada. Já foi feito, já foi concluído, tá? E com relação às atividades para corrigir, eu estou postergando mesmo para a gente terminar esse assunto, tá bom? Mas toda atividade a gente vai tirar dúvida. Eu vou conversar com vocês sobre isso, mas o menino que tinha medo de errar já foi tão concluído que já foi passado o outro. A menina que odiava ler, tá bom? Continue aí fazendo atividade, gente. Gente, presta atenção aqui em mim. Teve gente que já terminou, já está fazendo, adiantando a tarefa de casa, que me avisou aqui pelo bate-papo, tá? Quem for terminando agora, não vai dar mais tempo. Então, vai terminando, vai concluindo, tá? E tá liberado. Quem já está adiantando uma tarefa de casa que eu passei aqui, o link, finaliza, que é já menos uma, e o assunto está bem fresquinho. Antes de fazerem as atividades de casa, que estão lá na agenda, os links estão lá. Não deixem de estudar pelo slide, vão lá no PDF, deem uma olhadinha, assistam a aula aqui, alguma parte que vocês precisem para lembrar, vejam eu falando e dando exemplos sobre os dígrafos vocálicos, que tem muita gente com dificuldade, assistam de novo, vejam os exemplos e façam as atividades, tá? Lilian lembrou de uma coisa importante, tem uma tarefa ainda, uma atividade de interpretação que a gente precisa corrigir, que era para a gente corrigir hoje, que aí eu resolvi dar o assunto, tá? Então, vão ter essas atividades que vocês fizeram agora, mais a da aula passada. Então, quinta-feira vai ser basicamente correção, tá? Correção e mais algumas atividadezinhas, combinado? Para a gente deixar tudo em dia, beleza? Um beijo. Sebastião, eu aceito um pouquinho de pipoca. E Arthur, não sei nem o que é que tá comendo, eu aceito também. Gente,
Um beijo e uma pipoca vegana para vocês. É o que, Arthurzinho? Aceito demais, já tô com fome. E quinta-feira a gente se encontra, tá bom? Estudem. Qualquer coisa, falem comigo no Zap. Vocês podem me perguntar o que vocês quiserem no Zap sobre o assunto. Combinado? Beijo. Fala, Christian. Ah, é Tia, Lego, é. Vamos comer Lego, então? Oi, Christian. só que eu não sei por quê, toda vez que tem uma atividade de, de 6 questões, eu não sei por quê, toda vez que tem 6, eu acerto 4 de 6. Eita, vamos vencer essa barreira aí, né? Ultrapassar essa barreira, né, Christian? Tem que fechar 6 de 6. Vamos entender o que é que essas duas. O que é que você não conseguiu resolver essas duas? Deixa eu lhe ajudar. Na próxima aula a gente já começa por essa atividade, nas dúvidas que você teve, combinado? Uhum. Vamos vencer essa Tá. barreira. E eu Gente, já terminei. um beijo, viu, para vocês. Fala, Sebastião. Ô, tia, eu não sei por quê. Toda santa atividade eu acerto a metade. Aí tá ruim. De A gente 6. Assim, precisa- ó, lá, ó, tipo, teve uma atividade de matemática. Tinha o quê? 8 questões, acertei 4. 3. Quer dizer, 6, acertei 3. Vamos melhorar isso aí também. Sabe o que é que eu acho que tu erra mais? Falta de atenção, porque tu é mais agitado. É, Vamos melhorar é. isso aí. Não é por Você tem uma desconhecimento, hiperatividade, não. tia. Eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu tô Eu vendo, não eu tô consigo vendo. Mas fazer comer pouca coisa ao consegue, né? mesmo tempo. Comer consegue, né? Consigo. Gente, um beijo, um beijo. Beijo para vocês. Até quinta.